E aí galera, belezinha, tranquilo? Sou o professor Dalmo Azevedo, tudo bem? Tudo tranquilo? Responsável por conduzir nossos estudos aí sobre a Lei 9394 de 96, a chamada Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, nossa Lei Geral sobre Educação no Brasil. Nesse primeiro vídeo é sempre bom a gente fazer alguns esclarecimentos, algumas observações e poder passar para vocês já os conceitos iniciais, algumas coisinhas, uns tópicos, né, para a gente poder desenvolver um trabalho em conjunto. Algumas coisas que eu quero só chamar a atenção. Primeiro, eu não sou muito adepto, eu faço isso em todas as aulas de direito que eu dou, todas as leis que eu trabalho, eu não sou muito adepto de ficar nessa historinha de você pegar um artigo, ler e explicar, artigo, ler e explicar. Eu gosto de seguir uma cronologia óbvia, lógica, né? Eu gosto de seguir uma lógica de estudo com você. Na verdade, o que eu vou desenvolver contigo? Não é que eu vou pegar o artigo primeiro e até o último, lendo, não. Nós vamos pegar o artigo 1º, 2º, 3º, 4º, depois vai pular para o 21, pula para o 23, vai para o 29, vem para o 22 e tal. Eu fui grudando assuntos, colocando tópicos específicos e desenvolvendo um trabalho. Lógico que a própria LDB, em certos momentos, ela vai ser direta. Os artigos vão estar em sequência, da forma que a gente deveria ter a lei toda. Mas é por alterações legais que acontecem com o tempo, com certeza uma legislação muda, então a lei nova modifica alguma coisa, e daquilo acaba alterando coisa lá para frente. Então fica meio chato para o aluno estudar e ter que pegar um artigo primeiro que complementa no 90. Então para facilitar a sua vida eu estou agrupando todo mundo, beleza? Então não estranhe, você pode pegar LDB para estudar, mas acompanha sempre aí quando aparecer na sua tela, quando a gente começar a desenvolver o estudo, quando eu falar qual artigo a gente está, porque não necessariamente eu vou seguir a lógica que a lei te oferece. Eu não faço isso com lei nenhuma, não vai ser agora que eu vou fazer. No máximo a Constituição, porque ela é um pouquinho mais óbvia, o resto, amigo, não funciona não. Tá, então a ideia é essa, a ideia é a gente trabalhar esse sistema de estudo que nós teremos, tá? Então a introdução ao estudo é esse ponto. O que eu quero desenvolver com você e o que a gente vai trabalhar, o que a gente vai ver aí para frente. Eu vou ver todos os artigos? Não. Eu só vou ver os artigos efetivamente importantes. Essa é outra coisa também que eu não posso esquecer de te avisar. Você vai encontrar na tua apostila vários artigos que eu não vou comentar aqui. Sabe? Mas porque são artigos autoexplicativos, são óbvios, fica fácil para você entender. Os artigos realmente que não têm importância nenhuma, eu retirei completamente do material. Então, aqueles que tiveram na apostila, mas que eu não comentei, é porque é uma leitura para você fazer. Eu costumo dizer nas minhas aulas que eu parto do princípio que o concursando, né, o concurseiro, sabe ler. Então, se você sabe ler, amigão, é só uma questão de leitura e interpretação. Tá? Isso daí você não aprender comigo, você vai aprender com o professor de língua portuguesa. Eu também não sou lá nenhum Deus no português, eu não sou Deus em porcaria nenhuma. Então, a introdução ao estudo apresentado a você, eu já posso partir para um próximo trabalho. Tá? Quando a gente começa a falar sobre a abrangência da lei. Quando eu trabalho com você a abrangência da lei, necessariamente eu quero te dizer quem essa lei vai atacar. Porque nós estamos falando de educação. Na verdade, a LDB, você sabe muito bem, ela é toda voltada para o estudo da educação em geral. Então, o nosso foco é trabalhar a educação. Só que é importante você perceber que a LDB é uma lei federal, tal, mas ela não é voltada só a instituições públicas de ensino, ela é voltada também a instituições privadas de ensino, desde que, tenham uma relação com a educação pública, ou 2, não tenham relação nenhuma, mas pelo simples fato de existir, eles têm que passar por um método de avaliação e reconhecimento pela instituição pública. Então, amigo, instituições públicas ou privadas, não importa, tá? A gente não vai nem fazer muita diferenciação aqui. Se por acaso for necessário, a própria lei vai te dizer, no caso da instituição privada, de acordo, sabe? Então a gente vai ter essa informação. Fora isso, é válido para todo mundo. Se você está estudando essa matéria, você com certeza deve ter visto os artigos 205, ou melhor, 205, é a idade, até o 214 da Constituição Federal. E lá você vai ver que em vários momentos ele vai falar sobre a coexistência de instituições públicas e privadas, que quando não tem essa coexistência comum, mas em paralelo, como que funciona, como é que elas recebem essa autorização para funcionar e por aí vai. Então é definitivamente importante para nós entendermos que o que nós vamos estudar não tem foco em instituição pública ou privada, mas tem foco em educação. Essa é a jogada. Se por acaso tiver algo específico, a própria lei vai determinar para nós. Tá tranquilo? E é importante a gente fechar alguns conceitos que já iniciam o nosso estudo sobre a lei. Vou pedir para você já de cara pegar o artigo 1º, a gente vai dar uma lida rapidinho, artigo 1º e parágrafo, e vamos desenvolver uma pequena coisinha aqui. Vem comigo, vai na tela aí. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Aí vem o parágrafo 1º.
essa lei, disciplina e educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Você vê que ele vai trazer o conceito mero de educação. Educação é todo o processo de aprendizagem ou de entendimento de relação que você desenvolve em toda a sua vida. Só que é interessante observar que o próprio artigo 1º ele observa, olha, educação não é só a sala de aula. Educação é a convivência familiar, religiosa, profissional, cotidiana, societária, né? Então a ideia é que o artigo 1º vai te trazer um conceito amplo de educação. A educação é tudo isso que você desenvolve que vai gerar em você algo, né, um aprendizado sobre como lidar com determinadas situações. Mas o próprio parágrafo 1º vai dizer para você que o nosso foco é falar em educação escolar. Então a LDB vai falar de educação familiar? Nem um pouco. Vai falar de educação religiosa? Muito menos. Ela vai falar de educação escolar predominantemente. Então, o que nosso trabalho é educação escolar, que é aquela que você desenvolve na prática do ensino dentro de instituições próprias, as chamadas instituições de ensino naturalmente. Conceito básico, simples, mas que é bom você lembrar. O artigo 1º, apesar de determinar o que é educação, ele não diz para você que a LDB vai desenvolver toda a educação. Beleza? Vamos para o artigo 2º? A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas você percebe que o parágrafo único também fala sobre o ensino. Aliás, eu falei parágrafo único, é o parágrafo 1º do artigo 1º, né? Que é o JEG aqui. Esse é o parágrafo 2º, eu falei artigo 2º. Liga não, é a idade fazendo efeito na gente. Você tem que perceber o seguinte, esse parágrafo 2º está falando que a educação escolar, vincular-se, blá blá blá, a prática, isso daí é uma consequência que a gente vai ver daqui a pouco, que aliás é uma das finalidades do ensino e da educação no Brasil. Mas a grande coisa que eu quero que você entenda é a diferença entre educação e ensino. O ensino é praticamente, exatamente o conhecimento adquirido dentro da instituição própria de apresentação de conhecimento, instituição de ensino. Educação é tudo aquilo que abrange você como um ser humano, tudo que te educa nas relações pessoais, interpessoais, extrapessoais, não pessoais, animais, o que você quiser pensar na sua vida. Mas quando você fala em ensino, necessariamente é aquilo que você aprende dentro de uma instituição de ensino, dentro de uma instituição pública ou privada que tem como intenção o ensino, a demonstração do conhecimento. Tá? Então, educação e ensino são coisas distintas, mas a educação escolar, ela se faz necessariamente por meio do ensino, pelo sistema de ensino. Beleza? Então não é nada demais, eu só quero que você entenda que o que nós vamos desenvolver aqui é um estudo da educação, sendo ela escolar e o método de ensino que é colocado. É só uma introduçãozinha básica, não é muita coisa importante, artigo 2º. Agora sim a gente pode começar a falar algumas coisas mais legais. A educação, dever da família e do Estado, nunca se esqueça que é dever da família, tá? A gente fica achando, hoje a gente está vivendo um momento em que a educação está na mão da escola, os pais estão um pouco se ferrando para ensinar teu próprio filho, né? E ficam achando que a escola que tem que educar. Não é muito bem isso não. Inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, nós vamos falar sobre liberdade mais tarde, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, vamos puxar isso aqui para a gente poder finalizar essa primeira parte básica. Quais são as finalidades que a educação escolar detém sobre você? Né? Lógico que ele não faz educação escolar necessariamente, mas o que nós vamos desenvolver é um trabalho voltado para isso, não se esqueça, ele não precisa ficar falando de educação escolar o tempo todo para você. Primeira finalidade básica é o chamado pleno desenvolvimento do educando. Isso é uma coisa que somente a LDB pode nos explicar mesmo, tá? Mas já no próximo vídeo, que a gente vai começar a ver os níveis de educação, você vai entender o que significa o plano de desenvolvimento. Só para antecipar uma coisa, juridicamente falando, o cidadão, né, o educando plenamente desenvolvido, é aquele que possui ensino superior completo. Porque ele passa por todos os estágios da educação estipulados na LDB e nos nossos planos de desenvolvimento e educação. E ele vai chegar para você e vai determinar, passado isso tudo no ensino superior, você passa a ter pensamentos avançados. E isso acaba gerando um pleno desenvolvimento em você. Entenda, nós temos 2 níveis de educação, isso nós vamos trabalhar no próximo vídeo já.
Educação básica e educação superior. A educação básica é dita aquela que desenvolve o pensamento crítico da pessoa, porque você pode criticar, você tem condição de analisar a situação. Já o ensino superior é aquele que vai gerar o pensamento reflexivo. Não só você vai ser capaz de analisar as situações, criticar e trazer opinião, mas você também vai poder trazer a reflexão ao mundo para que aquilo possa mudar, possa ser melhorado, possa ser mantido, possa ser adequado a alguma coisa. Então, o pleno desenvolvimento se dá com o atingimento, será que eu posso falar assim, que fica meio feio, mas fazer o que está certo? Né? Atingir o ensino superior completo. Segunda coisa, a finalidade é a qualificação para o trabalho profissional. Tudo bem que está no terceiro aí, mas eu não estou preocupado em seguir sequência, não. Qualificação profissional é, óbvio, a partir do momento que você passa a ter um conhecimento, você passa a ter educação escolar e você chega a níveis mais altos de educação, com certeza o seu acesso à educação profissional, olha a outra educação, vai se dar com mais facilidade. Você sabe disso, hoje em dia, normalmente o pessoal pede um segundo grau completo, né? Olha, eu falando do segundo grau, né? Como se você fosse da minha época, né? Ensino médio completo. Até parece que tu é velho assim para entender segundo grau, daqui a pouco eu falo científico, aí você ginasial, aí você vai querer se jogar da janela se você estiver entendendo o que eu estou falando. Mas quando você fala em qualificação profissional, você sabe que hoje em dia o pessoal quer no mínimo o ensino médio completo, ou pelo menos o ensino fundamental completo com uma avançada estrutura do ensino médio. Então, é claro que não só é a preparação que você tem por ter um diploma, mas a preparação que você tem pelos pensamentos desenvolvidos em você. E por último, a preparação para o desenvolvimento, para o exercício da cidadania. Porque, gente, aqui a cidadania você pode observar por dois lados. A nossa cidadania, o termo cidadania, ele traz dois conjuntos, que é a cidadania social, que é ao lado de você desenvolver a cidadania, ser um cidadão brasileiro e agir como uma pessoa integrante de uma sociedade. Aquela história, seja um cidadão cauteloso, não jogue papel de lixo no chão, jogue lixo no lixo. Ou tenha prudência na direção, seja um cidadão consciente. Só que, por outro lado, você tem a cidadania política. E essa talvez seja uma das mais importantes, porque você ter cidadania social é uma questão que a educação familiar pode desenvolver, que outras educações também podem desenvolver em você. Mas a cidadania política é essencial, porque você vai votar, você vai participar de plebiscitos, referendos, quando ocorrerem, né? Você vai participar da vida pública política, da administração do nosso Estado. Eu não posso deixar isso na mão de qualquer um. Eu sei, você deve estar pensando assim, pô, mas tem qualquer um lá no Senado, na Câmara, tem prefeito da sua cidade que deve ser mais um qualquer um, né? Mas tudo bem, eu não quero entrar em detalhes antes que eu seja processado como se eu ligasse para isso. Mas quando você fala de cidadania política, você fala em desenvolver a inteligência na pessoa para que ela possa escolher determinado candidato com base em coisas que não seja dinheiro, serviços por fora, assessorias prometidas, e sim naquilo que ele consiga desenvolver um pensamento crítico e reflexivo sobre, olha, esse cara realmente vai fazer o bem, vai trazer o melhor para mim, tá? Então, essas são as finalidades que a educação desenvolve. Então, esse primeiro vídeo eu não queria levar muito tempo. A ideia é só te dar essa introdução, como nós estudaríamos, os conceitos, a abrangência, e já no próximo vídeo a gente vai começar a trabalhar os princípios. Eu estou falando dos níveis de educação, mas é capaz dos níveis de educação ficarem para um terceiro vídeo, tá? Mas não fica chateado comigo não. Mas nós vamos ter que trabalhar primeiro os princípios que regem a educação no Brasil. Esses princípios, eles estão previstos na Constituição Federal, eles são praticamente revisitados aqui, mas é bom a gente fazer esse estudo independente, tá? Porque tem algumas observações para fazer. Então, daqui a pouquinho você dá um play aí e você vai dar de cara com esse trouxa aqui novamente. Um abraço.